Olá! Sejam todos muito bem-vindos! Mais um dia com a honra de receber cada um de vocês. Meus queridos e minhas queridas, dia de ontem eu terminei com uma provocação, na verdade com um convite, que cada um de vocês entrassem lá no meu Instagram, @Fernando C. Fonseca, lá no link da bio, pegar gratuitamente o e-book sobre comportamentos que alavancam resultados, na verdade, como desenvolver esses comportamentos, e principalmente o convite a que você faça o teste Descoberta do Próprio Ser. Falávamos sobre análise SWOT, te dar uma devolutiva incrível sobre análise SWOT, para que você entenda claramente como e o que nos deixam vulneráveis. O que é vulnerabilidade? Quando uma ameaça externa, encontro com uma fraqueza nossa, com uma crença limitante, com algo que não acreditamos ter capacidade de fazer, nos limita e nos tira oportunidades. Isso é vulnerabilidade. Quando numa empresa te limita uma venda e quando para você te limita a capacidade de acreditar que é capaz de algumas coisas. Que grandeza maravilhosa quando temos a consciência do que devemos mudar, do que devemos limpar. Aproveito o programa de hoje para te dar uma dica muito importante. Fernando, no processo de mudança, como que eu posso perceber as coisas que no dia a dia eu devo mudar? Como a cada dia eu consigo estar verdadeiramente alinhado com o processo de aprender, crescer e mudar? Como que eu consigo estar verdadeiramente alinhado com o desejo, que é o sentimento, a emoção, o sonho, a meta, o objetivo, com o pensamento, o planejamento, o processo e a ação coerente. Nos processos de gestão, por isso o programa chama-se Gestão do Ser Humano, nos processos de gestão, nós temos indicadores que nos permitem medir se o que nós estamos fazendo está dando o resultado que esperávamos. E aqui algumas vezes eu já falei sobre as perguntas poderosas de Anthony Robbins. As perguntas de força da noite. Queridos e queridas, hoje, antes de dormir, que você possa se perguntar, primeiro, o que eu dei hoje, como eu dei? O que eu fiz hoje? Como foi a minha entrega? Como foram os meus relacionamentos? Segundo, quais foram as lições e o que eu preciso limpar, mudar para evoluir? Fernando, como que eu tenho percepções de quais as lições? Vou lhe dar uma dica muito simples. O que te irrita no outro tem que ser mudado em você. Quando você está muito irritado com algo que vê no outro, aquilo não está no outro, está em você. No seu dia a dia, na sua entrega, naquele momento em que você perdeu o controle, no momento em que você perdeu o equilíbrio emocional. Quando alguém diz alguma coisa e aquilo dói, aquilo te machuca, aquilo te fere. Meus queridos e minhas queridas, ninguém tem o poder de te ferir, de te machucar, de te ofender. Nós que nos ferimos, nos machucamos e nos ofendemos quando aquilo se identifica com a gente.
Vamos supor que eu estivesse entrando num determinado lugar, e o Fernando hoje em dia, pelo estilo de trabalho que tem e tal, e eu estivesse num determinado lugar, short, camiseta, e a pessoa virasse e falasse, nossa, Fernando, caramba, hein? Pode ser que ele está pensando assim, pô, vagabundo, hein? De short, uma hora dessa. Na minha cabeça está assim, pô, que legal. O cara está realmente vendo como é possível ter uma vida mais leve, viver a vida de uma maneira focada, mas também de uma maneira que possa me dar prazer e me permitir ter momentos de descontração e lazer. Que a pessoa falou pode ser uma ofensa se eu me sinto mal de estar naquele horário de short. Se eu me sinto um vagabundo por estar daquela maneira, quando ele falar vai doer. E se doer, está em você, não está nele. Fez sentido? Uma mulher, quando entra no trabalho, num palco, e ela entra com uma roupinha curta, um vestidinho curto, um salto alto, toda bonita, toda produzida. E a outra fala assim, nossa, fulana, caramba, hein? Se dentro dela, ela se sente uma piriguete, uma prost, ela vai se sentir ofendida. Agora, se a autoestima dela está resolvida e ela se sente muito bem com a roupa que ela está, ela vai falar, nossa, tá vendo? A pessoa está me elogiando o corpo que eu tenho, com a idade que eu tenho, com os filhos que eu já tenho. Queridos, o que você recebe não está no outro, está em você. Está clara essa percepção? Ficou muito nítida essa percepção? Terminamos o encontro de ontem dizendo que, fazendo uma pergunta, se temos a consciência de que fomos programados. E aí eu falei que até a primeira infância, tudo que está à nossa volta fica na nossa mente inconsciente, que representa em torno de 95% da nossa capacidade da mente. E onde ali, muitas vezes, nós estamos limitados por crenças e paradigmas. Lembra que eu falei de vulnerabilidade? Paradigma é uma maneira que o consenso vê as coisas. Quando aquela maneira de ver, que é uma ameaça, encontra uma fraqueza, que é a minha crença, pronto, é a justificativa ideal do porquê eu não nasci para isso, do porquê é muita areia para o meu caminhão, do porquê é melhor não ter dinheiro, porque quem tem dinheiro é sujo, é corrupto. Está fazendo sentido? Como que temos que tomar cuidado para que as nossas decisões sejam realmente nossas e não um consenso coletivo. Portanto, o que são crenças e paradigmas? Crenças, muitas vezes, crenças e as limitantes são as fraquezas, são os cadeados que nos travam. E os paradigmas é um senso comum de ver as coisas, é uma maneira onde a maioria está, é a mediocridade que Grant Cardone diz. Resultados extraordinários, sucesso extraordinário está em fazer além da média. Sair do lugar comum, ouse, e o poder lhe será dado. O homem limitado pela capacidade de acreditar em si, já dizia Le Brun. Portanto,
Temos que ter a clareza que a nossa mente é dividida em 3 mentes. Então vamos lá. Fernando, são 3 mentes? Sim, são 3 mentes. Mente consciente, aproximadamente 5% da nossa mente física. Uau! É o agora. É onde recebemos os acontecimentos. Mente inconsciente representa aproximadamente 95% da nossa capacidade mental física. A programação. É ela que filtra os acontecimentos e é ela que dá o significado de acordo com a ótica e as crenças que estão aqui. Mente superior é a conexão corpo, mente, alma, espírito. Mente superior é a conexão com o Supremo, com o Universo, com Deus, com Jesus, com o seu Criador. É a conexão com tudo. É aonde cocria a realidade. Cocria, porque o Criador já criou tudo e nós apenas somos coautores. Qual é a assinatura vibracional que temos? Quais são os nossos comportamentos? Estamos presos numa região de sombra e desconectados com a mente superior? Por isso não temos plenitude, abundância e prosperidade? Excelente reflexão. Queridos e queridas, fiquem aí. No próximo bloco, vamos esclarecer muito sobre todas essas reflexões. Até lá! Prestação de serviço, a voz do cidadão. Problemas do seu bairro, dificuldades em atendimento, na rede pública ou privada. Nos envie a sua reclamação por mensagem de texto ou vídeo. Nos chame no 99238-8799. 99238-8799. Porque o seu problema é nosso também. TV Todo Dia, a imagem da nossa região. Bem-vindos de volta, meus queridos e minhas queridas. Antes do intervalo, uma provocação e reflexão. Dando continuidade no alinhamento da coerência entre desejar, pensar e agir. Sentimento, pensamento e ação. Que minha querida Elaine Odif chama sobre emocentizar. A coerência, ações coerentes, como a gente já comentou aqui. Quando o que eu faço está em desacordo com o processo, eu preciso de indicadores, de medidores. E você tem as perguntas da força da noite para o tempo todo estar se perguntando e alinhando, e ajustando, e ajustando, e ajustando, e ajustando. Voltando, uma frase que eu tirei aqui de Grant Cardone: a maioria das pessoas
quer ser bem-sucedida e até tem ótimas ideias, mas não age de acordo para alcançar os seus sonhos extraordinários. Sentir, desejar, nosso coração, aonde nós temos uma frequência 5.000 vezes maior que a da mente. A força do campo magnético é uma força que é onde materializa a energia, realiza sonhos através dos comportamentos alinhados. O sentir, o desejar, coração, ele nos dá a clareza de onde queremos chegar. O planejar, a mente, nos dá o passo a passo. O pensamento nos dá o passo a passo do que fazer. A ação nada mais é que fazer o necessário para esse alinhamento. A ação nada mais é que fazer o estritamente necessário para este alinhamento. O agir. Mas, Fernando, como é que eu sei? É o que eu falei, são os indicadores que vão nos dar a orientação se os nossos comportamentos estão alinhados com os resultados que esperamos. E é muito simples, né? Dá uma olhada no seu dia a dia, hoje, como é que as coisas estão? Porque tudo aquilo que não está de acordo com o que você queria, se a tua vida financeira, a tua vida social, a tua vida conjugal, a tua vida espiritual, a tua vida social, não está legal, o que você está vendo de problema tem que ser ajustado aqui. É de dentro para fora. Fazendo uma analogia da gestão, e aí como a gente fala muito sobre gestão, sobre o tal do PDCA. Fernando, o que é PDCA? Planejar, fazer um plano, seja ele operacional, tático ou estratégico. Esse plano são informações que eu trago externas, internas, alinhadas com a meta, o objetivo, é traçado um caminho a ser seguido para a obtenção daquele resultado. Então, isso é planejamento. O que é desenvolver? Planejar, desenvolver. É o fazer, é o agir. Eu tracei um planejamento. Eu desenvolvi uma meta, sonho, desejo, objetivo. Baseado nele, coletei informações externas e internas e tracei uma maneira de fazer, de me comportar para atingi-lo. E o que é desenvolver? É fazer o que está planejado. Uau! O que é o controlar? É a utilização dos indicadores, dos medidores, que vão me permitir tomar as decisões corretas. Aqui um parênteses. Aspas. Você que está me acompanhando aqui pela nossa TV Todo Dia, canal 14.1. Queridos e queridas, controlar os indicadores é muito importante que entendamos a diferença entre um dado e uma informação.
como que é, Fernando? Diferença entre um dado e uma informação? Sim. Muitas vezes, nos nossos controles, nós temos, por exemplo, controles numéricos. Quando eu tenho um controle numérico, um número, para mim, pela minha percepção, pode ser um dado ou pode ser uma informação. E mesmo a informação, ela é uma informação com o conhecimento que eu tenho. Ela é uma informação com a consciência que eu tenho naquele momento. Uau! Fernando, vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo claro. Você encontra com alguém, você vê que a pessoa está muito vermelha, você fala, meu Deus. Aí você põe a mão na pessoa, fala, nossa, parece que você está com a temperatura alterada. Aí você pega um termômetro, que é um medidor. Hoje em dia já tem aqueles que a distância, mas eu sou do tempo que pegava o termômetro, né? Colocava debaixo do braço, fecha o braço, 3 minutinhos. E hoje mesmo, de colocar debaixo do braço, já são modernos. No tempo certo ele apita, pi, 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 que ficou pronto. Ou seja, ferramenta, processo, tempo necessário para atuação, resultado. 40 graus. Quando você olha num termômetro e vê 40 graus, deixa eu fazer uma pergunta. Este número 40 em um termômetro que acabou de aferir a temperatura de uma pessoa, para você é um dado ou uma informação? Pô, Fernando, é um dado ou uma informação? É uma informação. Para a grande maioria de vocês é uma informação. Agora, para a maioria de nós, mediu, levou ao médico, aí o médico vai lá, pega os batimentos cardíacos, a pulsação, e aí olha para você e fala assim, seus batimentos cardíacos são 88 por minuto. Isso é um dado ou uma informação? Para a grande maioria, para mim pelo menos, é um dado, não uma informação. Fernando, qual a diferença? A diferença é que a grande maioria das pessoas, quando vê 40 em um termômetro, sabe o que significa. Sabe que 40 graus Celsius de temperatura num termômetro significa febre em estado alto. A maioria. Então, para quem sabe interpretar o número, aquilo é uma informação. Agora, batimento 88. Eu não sei interpretar, eu sei que tem a ver o sexo, o peso, a idade, tem um monte de coisas para dizer se o batimento está alterado ou não. Eu não tenho conhecimento técnico, portanto, para mim, quando eu falo batimento de uma pessoa, aquilo é um mero dado, porque eu não sei o que significa. Queridos e queridas, as ocorrências em nossa vida são dados que nem prestamos atenções, nem prestamos a atenção. Ou são informações? E se são informações, quais lentes eu estou usando para aquelas informações? Eu vou fazer esse ano, mês que vem, 54 anos de idade. Por mais de 50 anos, aproximadamente 52 anos de idade, eu passei com um nível de consciência que eu transformava em informação, codificando de maneira errada comportamentos. Porque se alguém, aos meus olhos, fizesse algo que ameaçasse ou prejudicasse alguém que eu gosto, aos meus olhos, eu ia defender. Para defender, eu ia atacar, criticar, julgar, condenar.
Porque o meu nível de consciência, a minha informação é que aquilo era algo que deveria ser feito. Quando o Fernando entende que tudo é de dentro para fora, que o Criador não permite que nada aconteça que não seja para o nosso processo evolutivo, quando alguém está fazendo algo para alguém que eu gosto, eu não interfiro mais, porque aquilo é uma oportunidade que o Criador está dando para aquela pessoa viver, aprender, crescer e mudar. Queridos e queridas, que compreensão incrível! Como que o planejar e o desenvolver, controlar e o agir nos faz uma compreensão de que a cada dia precisamos aprender, crescer e mudar. Nos vemos amanhã, no mesmo horário. Espero cada um de vocês aqui. Gratidão!